Oi, meu nome é Aline e esse é o segundo vídeo que eu estou postando aqui, especificamente para o YouTube. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Isaías 7, 14 a 15. Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um menino, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Essa é a palavra base de hoje. É daqui que a gente vai tirar os ensinamentos que o Senhor tem colocado no meu coração. Destaquei algumas palavras, frases para a gente refletir. Jejum, disciplina, sujeitar a carne à servidão e autocontrole. Essa palavra fala justamente sobre isso, sobre como Jesus, desde o início, ele vinha sujeitando a carne dele, treinando para rejeitar o mal. No momento certo em que ele fosse tentado, ele já estaria disciplinado para rejeitar o mal. E Jesus, ele veio em carne e ele foi tentado em todas as áreas e ele venceu. O Senhor venceu o pecado. E ele veio justamente para nos ensinar a isso, né? Para nos mostrar que é possível vencer, a carne, vencer o pecado. Esse é um exemplo de como ele fez, né? Para que isso acontecesse. Ele foi disciplinado desde o início. Então, mostra já a eficácia de um jejum não só de alimento, mas de coisas que te levam a não só a pecar, mas distrair você. Porque o diabo, ele quer isso, ele não quer só que você peque. Ele quer, se puder, distrair você e manter você ali em cima do muro, para que você não ande para frente, nem para trás, não faz diferença, desde que você não ande para frente, já é o suficiente para ele. Então, quando você jejua algo, você pode abdicar de algo que você sabe que você não consegue ficar sem, mas você está treinando para conseguir ficar. E quanto mais tempo, melhor. Por exemplo, teve um momento em que eu ficava muito tempo no Instagram, nas redes sociais, e não estava me edificando em nada. Mesmo que sejam coisas cristãs, eu ficava vendo vídeo cristão, falando sobre Jesus e tal. Mas isso estava me distraindo do que Deus tinha para mim. Ele tinha algo específico para mim. Então, o Senhor colocou no meu coração para apagar o meu Instagram e ficar um tempo sem Instagram. Teve um tempo que eu fiquei um mês inteiro sem Instagram. Depois que eu voltei, eu vi uma enorme diferença. Mas, claro, se eu ficar ali o tempo todo, eu vou voltar para o que eu era antes. Eu vou voltar para o meu antigo erro. Então, sempre que eu via que eu estava um pouquinho a mais, eu deixava de lado, eu apagava, eu sumia um pouco, porque eu preciso me disciplinar para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso mostrar para minha carne que eu tenho domínio próprio, que eu tenho controle, autocontrole, assim como a Bíblia fala, né, que é um dos frutos do Espírito, o autocontrole. Mas não pensem que o autocontrole ele vai surgir do nada. Ele vai simplesmente aparecer ali, a partir do momento que você for batizado, que você tiver o Espírito Santo, vai surgir o autocontrole. Não. Tudo é disciplina. A palavra fala, buscai os dons com zelo. Buscar os dons não é só orar, gente. Às vezes o dom está ali e de fácil acesso para você, você só precisa fazer um pequeno esforço para alcançar. E o autocontrole ele é um dos dons do Senhor. Não é tão difícil quando você tem vontade. Tem muita gente que diz, eu não consigo. Mas se você ficar dizendo que não consegue, você realmente não vai conseguir. Em Isaías 7, 7 e 9, tem escrito, se não o credes, não vos mantereis firmes. Essa é a palavra de Isaías 7, 9. Essa parte fala sobre a trama de Efraim com a Síria para dominar Judá. Mas o Senhor manda Isaías ir até Acais, que, se eu não me engano, é o rei de Judá, e falar que não vai acontecer conforme a vontade dele, vai acontecer conforme a do Senhor, que para ele se manter firme, ele teria que crer, ele teria que acreditar. Então, isso aí já mostra muito, né? Se você quer se manter firme em algo, você tem que acreditar que você vai conseguir. Se você ficar dizendo que não vai mesmo. Vai dar tudo errado. Porque essa é a energia que você está atraindo para você. Agora, se você ficar firme, positivo, você vai conseguir. Teve um momento em que eu fiz um jejum em que eu tava com muita fome, comecei a ficar com muita fome. Eu fiz esse jejum
com esse propósito mesmo de dominar a minha carne. Isso não, vou ficar tanto tempo sem comer tal coisa, até eu sentir que eu tô no controle. Até eu mostrar pra minha carne que eu estava no controle. E quando eu ia chegando perto da metade, assim, do tempo que eu tinha determinado, eu comecei a sentir fome e começou a vir na minha mente. Eu tô no meu limite, eu não vou conseguir. Só que aí eu reparei, isso não vem de mim. Isso não vem de mim. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu ficar falando, não, eu vou conseguir sim. Só mais pouco, nem que seja só mais 1 hora. E nesse de só mais 1 hora, eu não completei todo o horário que eu queria. Não porque eu desisti, mas porque chegou um tempo em que eu disse, realmente, eu tô no autocontrole. Eu consigo. Se eu quiser, eu consigo. Então, eu não fechei porque ia ter um jantar de noite e eu que queria preparar o meu estômago para eu poder comer aquele jantar. E então, eu tinha que comer uma coisinha mais leve comigo para, né, preparar. Mas foi só por causa disso, não foi tentação. Se eu quisesse, eu teria continuado até o final. Mas o que eu quero dizer é isso. Tipo, se você quer algo, você primeiramente tem que acreditar que você consegue, tem que se esforçar. O Senhor, para ele vencer a carne, para ele se disciplinar para o momento certo que ele foi tentado diversas vezes, ele teve que se treinar para isso. Ele teve que se abster de algumas coisas, teve que subjugar, sujeitar a carne dele a determinadas situações. E o Senhor tem falado sobre isso. Eu não sei exatamente com quem ele quer falar especificamente, ou se é com um grupo de pessoas específicas, mas ele quer. Isso foi a palavra que ele me deu. E eu estou entregando na mão de vocês. Eu já tinha feito isso algumas vezes, porque eu sentia que eu precisava me dominar. O Senhor me ensinou isso. E ainda é necessário, sempre haverá necessidade de aprender a se dominar. Porque a carne, sem você perceber, ela vai te dominando aos poucos. Então você precisa mostrar quem é que manda. Tenha um pouco de esforço. Se você quer ter autocontrole, você precisa se esforçar. Isso aqui não tá me ajudando, então tira. Tira um tempo, se afasta um pouco dessa coisa. E enquanto você tira, se alimente do que edifica você, se alimente da palavra, se alimente das coisas do Senhor, daquilo que Ele quer te ensinar naquele momento, sabe? Porque Ele sempre tem algo específico para ensinar você nesse momento. Mesmo que Ele não esteja falando nada, até isso Ele está ensinando alguma coisa. Preste muita atenção, porque o Senhor está pedindo mais autocontrole das pessoas. Hoje em dia as pessoas estão muito desistentes das coisas, desistem muito fácil e dizem que não consegue, mas consegue sim, basta querer. O Senhor veio para nos mostrar isso. Bom, eu não sei se eu falei da melhor maneira, se eu deixei muito claro o que eu queria deixar, mas eu ainda estou aprendendo, né? Esse é o segundo vídeo. Eu espero que isso sirva para alguma coisa, para alguém. E tenho certeza que vai servir, porque o Senhor me trouxe até aqui e pediu para eu falar sobre isso. Então, eu tenho certeza. Quando a gente é obediente ao Senhor, Ele faz grandes coisas, não só na minha vida, mas na vida de todos que têm acesso a mim. Não só especificamente na minha, mas na sua também. Se você aprender o que Ele quer te ensinar, outras pessoas vão se beneficiar disso. Bom, seja feita a vontade do Senhor. Espero que esse vídeo alcance quem tem que ser alcançado. E é isso. Deus abençoe.